É muito comum hoje as pessoas chegarem e falar, nossa, vivi um golpe, eu tenho uma tentativa de golpe, às vezes a pessoa não chegou a cair, mas teve uma tentativa, né? Isso é real mesmo, de fato, a tecnologia, a informação tem aumentado esse tipo de golpe. O que você tem identificado no dia a dia? Antigamente os criminosos eram aqueles que precisavam invadir a casa das pessoas, estabelecimentos bancários ou abordar pessoas na rua. Hoje em dia, esses criminosos eles estão atrás de computadores, atrás de telefones, sem a necessidade de se expor e de uma certa forma mais blindados e cometendo esse tipo de crimes. A questão do Pix, Thaís, você acha que isso acabou aumentando a quantidade de golpes? Tem alguma correlação do Pix com os golpes? Eles tentam trazer na pessoa uma urgência, tentam acessar alguma vulnerabilidade da pessoa, algum medo, alguma ansiedade, alguma imediatismo de algum valor. Eu nem percebi e eu estava quase caindo num golpe. Então, é aquilo que você falou, assim, né? A gente trabalha, somos advogados, assim, temos os conhecimentos ali do que está acontecendo na sociedade nesse aspecto, e mesmo assim, naquela urgência, mostrando pra mim que alguém tava invadindo a minha conta e ele tava me levando. Então, é uma coisa que, de fato, pega a gente de surpresa. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso, né? Essas emergências mesmo. Cada caso é um caso. Não tem como a gente dizer, olha, o banco é sempre responsável pelo golpe que a pessoa sofreu. Ou o banco nunca é responsável pelo golpe que a pessoa sofreu. Sejam muito bem-vindos ao MBT Cast, um podcast sobre direito, negócios e advocacia. E hoje nós estamos no terceiro episódio da quarta temporada. Vamos falar sobre golpes bancários e nós estamos recebendo aqui hoje a nossa sócia, Thaís Rodrigues, que tem muita experiência nessa área e vai poder contribuir muito conosco. É um tema que tem chamado muita atenção, né? Muitas pessoas vivendo essa frustração de um golpe, né? Especificamente aqui a gente vai falar sobre o golpe bancário. Então acho que a Thaís tem muito para contribuir aí nessa vivência do dia a dia, trabalhando nos processos judiciais em que as pessoas estão buscando indenizações por causa dos golpes bancários. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pra gente começar, Thaís, eu tenho uma impressão que ultimamente a gente tem vivido mais, né, esses golpes, né? É muito comum hoje as pessoas chegarem e falar, nossa, vivi um golpe, eu tenho uma tentativa de golpe, às vezes a pessoa não chegou a cair, mas teve uma tentativa, né? Eu mesmo frequentemente recebo ligações aí de bancos diversos, né, falando que tá tendo uma transação desconhecida, algo assim. Isso é real mesmo, de fato, a tecnologia, a informação tem aumentado esse tipo de golpe. O que você tem identificado no dia a dia? Certo. Oi a todos, doutora Ediene. Gostaria de agradecer por estar aqui nessa edição desse podcast. O que a gente vê a respeito de golpes bancários? De fato, os golpes hoje em dia, né, os crimes, eles estão atingindo mais e mais pessoas. E por quê? No meu ponto de vista, e eu acho que de um ponto de vista geral, antigamente os criminosos eram aqueles que precisavam invadir a casa das pessoas, estabelecimentos bancários ou abordar pessoas na rua. Isso dependia mostrar a cara a tapa, ir lá e cometer de fato esse furto, esse roubo. Hoje em dia, esses criminosos eles estão atrás de computadores, atrás de telefones, sem a necessidade de se expor e de uma certa forma mais blindados e cometendo esse tipo de crimes. Então, através de ligações, de acessos a pessoas numa condição, em determinado momento ali vulnerável, eles cometem esses crimes. E esses crimes, hoje em dia, eles estão atingindo não só determinada parcela da população, mas a população no geral. Desde um adolescente, um adulto, um empresário, um desempregado ou um idoso. Então, todos nós estamos sujeitos a ser uma vítima de um golpe bancário. É verdade, né? Isso realmente, antes o que a gente via falar de crimes eram os crimes que os bandidos realmente estavam ali, né? Colocava a cara a tapa, né? Hoje você não sabe mais de quem é o bandido, né? Você fica, de fato, numa condição de mãos atadas mesmo, né? A pessoa perdeu um valor e ela não... foi tão quase que invisível que quando ela percebe é difícil até acreditar, né? E sempre gera essa frustração. Eu ouvi até uma vez o pessoal perguntando para a Cris Junqueira, né? Que é CEO do Nubank, sobre os golpes e tudo mais, né? E ela falando que hoje os bandidos inteligentes, eles não estão mais se expondo ao risco, né? De furtar, roubar, um assalto a banco, né? Para eles é muito mais cômodo, de fato, né? Estar ali atrás de um computador praticando golpe, tirando um pouquinho de cada ali, ou às vezes muito de um só, né? E é muito mais fácil. Então as pessoas realmente estão muito mais sujeitas a isso, né? E eles fazem isso em quadrilha, né? Escalonam o serviço
serviço e tem metas, entre eles tem metas a cumprir. Não, é uma loucura, né? Imagina um monte de hacker ali só pensando que qual golpe a gente vai aplicar, né? O que a gente vai fazer. E a questão do Pix, Thaís, você acha que isso acabou aumentando a quantidade de golpes? Tem alguma correlação do Pix com os golpes? De certa forma tem, mas o Pix ele não é o criminoso, ele não a gente não pode olhar para o Pix de uma maneira negativa. O que acontecia antigamente? A gente não tinha o Pix e a gente tinha um procedimento diferente para fazer uma transferência bancária. Tinha que ter uma ordem, depois uma liquidação, e isso tinha um tempo necessário para que isso acontecesse. Então, o banco ele conseguia, de certa forma, acompanhar dentre a ordem e dentre a liquidação. Como o Pix ele é imediato e ele faz parte muito forte do nosso dia a dia, não só em substituição ao TED que a gente fazia antes, mas também ao pagamento vivo em dinheiro, ele é muito rápido, muito imediato. E, de fato, o banco, a depender da rotina de consumo da pessoa, o banco não consegue estar acompanhando, por exemplo, o que a pessoa consegue fazer. Então, eles se aproveitaram dessa ferramenta, que é boa para todos os usuários, para tornar essas medidas de golpe, de realmente lesionar as pessoas de uma forma mais eficaz. Mas o Pix ele não pode ser visto como o causador do golpe, porque, de certa forma, estariam adotando outras medidas para fazer esse tipo de transações. Sim, verdade. E aí você tocou num ponto relevante, né? Você disse assim, aí as instituições financeiras não conseguem acompanhar todas essas transações e tudo mais, e o Pix acaba favorecendo pela rapidez. Quando a gente identifica, né, as pessoas que são assim lesadas, passam por um golpe, muitas vezes, como a gente falou, para ele o golpista é invisível. Então ele não sabe quem é, ele não consegue acessar essa pessoa. E o único que está ali na zona de conhecimento dele é a instituição financeira, né? De onde saiu o dinheiro, de onde ele tinha conta bancária. Para as instituições financeiras, você que lida ali diretamente, né, na defesa das instituições financeiras nesses processos indenizatórios, como que tem acontecido isso? Como que a pessoa chega até a instituição? Ela chega já nesse tom de querer que a instituição resolva. A instituição financeira tem algo para fazer para resolver ou não? Como funciona isso? Tá. Antes eu vou tentar trazer de uma forma mais ampla o que está por trás. A gente, conversando aqui, a gente vê que o golpista hoje ele não tem rosto e a vítima também não tem rosto. Quem que acaba sendo a vítima nessa situação? Uma pessoa que age com medo, com segurança ou com insegurança diante daquele momento, com ansiedade, com urgência. Então, dotada desses sentimentos, a pessoa cai num golpe. Então, aqui eu estou falando desde uma pessoa com uma alta capacidade técnica a uma pessoa que não tem tanta habilidade com tecnologia. Então, qualquer dessas pessoas podem estar sujeitas. Porque, na prática, eu já vi, desde pessoas que não estão habituadas com tecnologia, a grandes empresários sofrerem fraudes bancárias. Sim. Então, partindo desse sentimento de que a pessoa ela agiu com essa vulnerabilidade em alguma circunstância, que ela faz essa transferência bancária para esse fraudador, de acordo com a conversa, com o intuito ali que ele apresentou, a primeira medida que a pessoa adota é procurar a instituição financeira da qual ela possui aquela conta e da onde foi retirado o valor. A partir desse momento, a instituição financeira busca os mecanismos que o Banco Central disponibiliza para poder rastrear esse valor que foi transferido. Mas o que acontece? O Pix, ele é imediato. Então, por exemplo, se eu estou sofrendo um golpe e eu transfiro, você é a laranja do golpista, eu transfiro meu dinheiro para sua conta, a partir do momento que o dinheiro está na sua conta, eles já fazem várias outras transferências. Então, transfere da sua conta para A, B, C, D e daí em diante. Vira uma teia de aranha sem fim. E é tudo muito rápido. Muito rápido. Então, essa rastreabilidade, ela fica complicada, né? Fica difícil se rastrear. E nessas situações, os bancos não conseguem dar essa devolutiva que a pessoa espera, que aí acabam vindo as ações judiciais indenizatórias, a pessoa buscando da instituição financeira, então, essa segurança e esse amparo que ela sente que ela não teve. Mas as instituições financeiras, e aí trazendo aqui já a parte mais
legislativa, mais jurídica, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor, ela, em determinados aspectos, objetiva, ou seja, ele vai responder por o dano que ele causar àquela pessoa que foi lesada. Da mesma forma, tem entendimento do STJ, a súmula 479 do STJ, que pondera que a instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação de serviços. Não me recordo aqui exatamente o teor da súmula, mas é esse o sentido. E aí a gente tem lá a premissa do Código de Processo Civil dos pressupostos da responsabilidade civil, que é o dano, a culpa e o nexo de causalidade. O que acontece diante de tudo isso que eu falei? Para que uma instituição financeira ela seja responsabilizada por esse dano que a pessoa sofreu, é preciso comprovar que ela falhou na prestação de serviço. Então, por exemplo, se a instituição financeira permitiu, tem um sistema falho, ou que ela não conseguiu... Por exemplo, se a pessoa não tinha aquele padrão de consumo, mas teve aquela transferência fora do consumo. Então, é interessante você falar isso. Eu lembrei agora que já aconteceu comigo de eu tentar passar um valor X, assim, um pouco maior, e o banco negar, não aceitar. Aí eu tenho que entrar no aplicativo e fazer o reconhecimento facial para aceitar. Então, já é um cuidado que o banco tem nessas situações, né? É ativo, né? Ele tá agindo na situação, né? Sim, exatamente. Então, cada caso é um caso, não tem como a gente dizer, olha, o banco é sempre responsável pelo golpe que a pessoa sofreu, ou o banco nunca é responsável pelo golpe que a pessoa sofreu. Depende de caso a caso em que a pessoa precisa procurar aí uma assistência jurídica para analisar o caso e entender se de fato houve falha na prestação de serviços da instituição financeira. Se houve a falha, aí há um caminho para se ir mais a fundo com uma ação judicial e se buscar juridicamente ali o que for necessário para a situação. Mas, vou dar um exemplo meu, né, no caso. Eu costumo fazer Pix, eu vou na padaria, eu vou no mercado, passa aqui um vendedor de pão caseiro, compro também, faço um Pix. Então, o meu padrão de transferências, ele é desde R$10 a valores altos, sempre por Pix. Então, se eu fizer uma transferência para uma pessoa estranha, em um valor ali dentro do que eu costumo fazer, a instituição financeira vai entender que é normal, que eu tenho esse hábito de fazer essas transferências e ela não vai identificar como um golpe. Então, se eu sofrer um golpe dentro dessas características, eu entrar no meu celular, indicar qual que é a chave Pix, indicar qual que é o valor e eu fazer as transferências, eu não tenho respaldo para buscar judicialmente contra a instituição financeira esse tipo de indenização, porque partiu da minha conduta, né? Eu exclusivamente dei causa a essa transferência. E no final das contas, a instituição financeira realmente não tinha o que fazer, né? Aí se você aceitar esse tipo de responsabilização, você vai aceitar uma responsabilização indiscriminada, ou seja, assim, independente dela poder fazer algo ou não, vai responsabilizar. E realmente fez sentido o que você falou, porque eu já tenho visto isso, assim. Eu fico imaginando que para a instituição financeira deve ser um desafio muito grande, porque os golpes, eles mudam muito, né? Então, todo dia é uma coisa diferente, é uma forma diferente. A gente até como advogado sofre muito com isso, né? Golpista imitando audiência, é muito comum ver golpista até simulando, parecendo que o juiz está na sala e o cliente entra lá achando que vai fazer um acordo no processo, eles têm todas as informações dos processos. Os processos são públicos, então em tese outros advogados estariam ajudando eles a conseguirem essas informações e a gente vê, né, são muitos, infinitos golpes, assim. E para a instituição financeira, a partir do momento que ela conhece um golpe, né, que para ela também é novo, aí ela tem que verificar se tem mecanismo para fazer algo para ajudar o consumidor ali ou não, né? Só fazendo um adendo no golpe do falso advogado, o que acontece? Os golpistas, eles estão sempre aprimorando novas técnicas de enganar a população e obter esses valores. Então a gente tinha o golpe da falsa chamada, golpe da falsa operadora, golpe do cartão de crédito e hoje está bem forte o golpe do falso advogado. Pode ser que daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, outros novos golpes eles estejam acontecendo, de outras características. Mas o que sempre está por trás desses golpes? Eles tentam trazer na pessoa uma urgência, tentam acessar alguma vulnerabilidade da pessoa, algum medo, alguma ansiedade, algum imediatismo de algum valor. Então, sempre por trás de algum golpe, né, caracterizado aí desses golpes tecnológicos, sempre está aliado a alguma vulnerabilidade da pessoa. Então, sempre tem que ficar alerto na hora que a pessoa recebe, né, esse contato, de conferir os dados,
a gente sabe, né, que os golpistas eles já entram em contato com a gente, já sabendo o nosso nome, nosso endereço, o nome dos nossos pais, e se eles obtêm através de redes sociais, de base de dados que foram vazadas indevidamente, e aí também não se dá para saber quem vazou, como vazou, buscar essa responsabilização de fato, e aí cabe, né, em outro cenário, conversar sobre isso, sobre esse vazamento de dados, mas a partir do momento que a gente vê que alguém está sabendo os nossos dados e ainda assim está pedindo outras informações, que está buscando em mim uma urgência de fazer alguma transferência ou não, se a pessoa está buscando que eu faça uma transferência que para um terceiro que não faz parte daquela relação a via habitual, como por exemplo do falso advogado, eles sempre falam que precisa de um dinheiro para liberar outro dinheiro. Então assim, por que eu transferiria um dinheiro para fulana se o dinheiro que eu tenho para receber é vinculado ao processo? Então a gente sempre precisa ligar esse alerta e esse atento para a gente não, a nossa vulnerabilidade não recair numa dessas tendências de golpe. É isso que o pessoal chama de engenharia social, que é usar esses mecanismos psicológicos, né, para convencer a pessoa a tomar uma ação. E aí você falando, eu fico lembrando que eu já quase caí num golpe, e você que me ajudou a não cair no golpe, né? Sim. Eu tava na correria, né, do dia a dia aqui no escritório, e aí faz um tempinho, já tem uns 2 anos, acho que foi logo quando começaram esses golpes de falarem que estava tendo uma transação suspeita na sua conta, que precisava que você passasse algumas informações. E aí eles me ligaram à tarde, e eu tava ali. Ele falou, tem uma transação suspeita, a gente precisa confirmar alguns dados, eu vou te orientar onde você tem que clicar no aplicativo e você vai clicando. E eu nem lembrei que, tipo assim, banco não liga, banco não faz ligação, né? Isso é uma coisa que eles sempre ressaltam comigo sobre golpe, assim, recebeu uma ligação falando assim, é Nubank, sei lá, Banco do Brasil. Não é, eles não estão te ligando. E aí, eu tô conversando e tô passando dado, tô indo, aí a Thaís falou bem assim, Ediene, esse negócio tá estranho, você tá falando com quem? Aí eu falei, não, o pessoal do banco aqui tá falando que tem uma transação suspeita na minha conta e eu tô olhando. Foi, Jenny, desliga esse telefone agora, isso deve ser golpe. E aí na hora eu desliguei e aí eu fiquei assim, meu Deus, eu nem percebi e eu estava quase caindo num golpe. Então é aquilo que você falou, assim, né? A gente trabalha, somos advogados, assim, temos os conhecimentos ali do que tá acontecendo na sociedade nesse aspecto e mesmo assim naquela urgência, ele se apegou na urgência, né? Mostrando pra mim que alguém tava invadindo a minha conta e ele tava me levando pra tirar o dinheiro da minha conta. Então é uma coisa que de fato pega a gente de surpresa, então a gente tem que ficar sempre atento a isso, né? Essas emergências mesmo. Thaís, quando a pessoa cai num golpe, assim, num golpe bancário, qual que é a primeira atitude que ela tem que ter, assim, em relação à instituição financeira? De imediato desligar o telefone com quem ela esteja falando. Às vezes vai dar tempo ainda, né? Como aconteceu comigo, né? Telefone, entrar em contato imediato com uma pessoa de confiança que ela tem da instituição financeira, pessoa que atende ela, o gerente. Se não conseguir por telefone de imediato, que vá presencialmente à agência onde a pessoa possui a conta. E ali internamente no banco, eles vão abrir as medidas necessárias administrativas junto ao Banco Central para adoção do que for necessário para identificação desses valores, tentativa de devolução. Então, a partir daquele ponto, o banco já vai adotar as medidas e aí vai precisar acompanhar o procedimento. Além disso, registrar boletim de ocorrência e também procurar um auxílio jurídico, né, para conversar com um advogado que tem experiência no assunto, que tenha competência para não só dar esse apoio jurídico, né, mas instruir a pessoa o que pode ser feito, o que não pode ser feito, sempre para ter realmente esse amparo tanto da instituição financeira, né, da delegacia de polícia, que vai ter ali aquele boletim de ocorrência registrado, e também para a pessoa poder ter esse amparo jurídico de uma pessoa que tem esse conhecimento jurídico do que ela pode fazer a partir dali. Muito interessante isso. E o que eu vejo na prática, que acompanhando você, fazendo as defesas ali para as instituições financeiras, nesses casos, é que o consumidor precisa olhar a instituição financeira não como lado oposto, não como contra. Na verdade, os dois sofreram o golpe, de certa forma. Tudo bem que financeiramente quem perdeu foi o consumidor, mas a instituição financeira também está sendo lesada nessa situação, né? Ela tá sendo invadido ali algo, né, do sistema e tudo mais. Então, é um cenário lado a lado, né, e não contra. Então, acho que essa visão realmente é importante para, de fato, todos lutarem contra o mesmo objetivo, né? Porque às vezes você fica numa queda de braço, numa luta que não é a verdadeira, né? A verdadeira luta é contra o golpista mesmo, né?
não só ligar o alerta, né, como eu disse antes, dessa vulnerabilidade que eles tentam atingir, mas também assumir a autorresponsabilidade. Poxa, se eu que fiz a transferência, se eu que não tomei os cuidados devidos, eu preciso ser responsável pelos meus atos, pelas minhas condutas. Só voltando aqui, sempre lembrando, dizendo, né, não estou dizendo que nunca a instituição financeira é responsável pelo golpe. Depende de caso a caso, essa análise de quem que é o responsável ou não, quais são as medidas possíveis ou não. Mas a cada um, indivíduo, como ser humano, como sociedade, precisa ter a autorresponsabilidade de, tanto ali no dia a dia, né, cuidar das suas obrigações financeiras, como também, se alguma coisa ele fez errado, ele ser autorresponsável pelos seus próprios atos. Perfeito. Eu acho que a ideia nossa era realmente trazer essa informação, assim, eu acho que é uma informação que conta não só juridicamente, mas na sociedade no geral, e acho que você trouxe isso de forma muito, muito boa mesmo, muito clara, objetiva, e a gente sempre pensa, né, assim, a sociedade, a informação é muito importante. Então, às vezes a gente acaba se colocando em situações por falta de informação. E esse é nosso intuito aqui hoje. A Thaís, ela é coordenadora do setor civil, eu acabei não falando no início. Ela atua muito nas defesas, né, das instituições financeiras nesses cenários de golpes. Então, assim, tem uma prática grande e com certeza agregou muito, Thaís, com as suas informações. Até para mim mesmo, muita coisa foi fazendo sentido. Você quer deixar algum recado final pra gente encerrar? Para não parecer que eu tô sempre defendendo a instituição financeira, mas também para a pessoa que sofreu o golpe, para não sentir que ela como eu posso dizer? Que ela foi boba ou não adotou os cuidados necessários, me fugiu a uma palavra específica, mas que de fato é uma situação de vulnerabilidade, realmente de urgência, de medo ou de própria segurança, né? O meu banco, eu tenho tanta segurança nele que se alguém me liga dizendo ser do banco, por que desconfiaria, né? Então não é uma situação que a pessoa ela se torna menos que outras, né? Não a torna boba realmente do fato que aconteceu, mas é uma situação que, por um momento realmente de vulnerabilidade, que é os que os golpistas estão no dia a dia sempre aprimorando uma forma de como acessar essas nossas vulnerabilidades que todos temos, de algum modo ou de outro. No dia a dia eles acabam arrumando alguma forma de ter esse contato com a gente, e isso não vai parar agora, isso mês que vem vai ter, ano que vem vai ter, e conforme o tempo for passando, sempre vão vindo novas técnicas tentando esses criminosos, né, obterem vantagens indevidas da população ali de bem. Pessoal, esse foi mais um episódio da 4ª temporada do MBT Cast. Nós ficamos por aqui com esse tema muito esclarecedor sobre golpes bancários. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Nos sigam nas redes sociais, nosso Instagram é MBT Advogados, nos acompanhem no Spotify. Lá no nosso Instagram, na bio, tem os links de todos os nossos canais de comunicação. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.